Tá bom. Então, 10 segundos a partir de agora. Eu já vou sair logo que começar. Tchau. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Eu sou Rosire Cerise, advogada e presidente da Silbe Mulher. E nós estamos dando início, então, à primeira de uma série de 4 lives especiais promovidas pela Silbe, para tratar sobre um tema muito importante no contexto que a gente vive, um tema que veio para ficar, que é o home office. Então, essas séries, elas vão acontecer toda quarta-feira, às 19 horas, aqui no canal da Silbe no YouTube. E hoje nós começamos aqui com um tema que é o aspecto jurídico, né? Quais são os cuidados e as questões que os empresários, as empresas e também os trabalhadores precisam observar quando a gente está diante, então, da figura do home office. A gente vai contar aí com a presença da doutora Graziela Ferreira Alves, ela que é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Uberlândia, advogada especialista em advocacia trabalhista e empresarial, professora universitária em várias instituições, minha amiga, minha parceira, tenho orgulho de poder estar aqui compartilhando com vocês o conhecimento aqui da doutora Graziela, que eu tenho certeza que para todos será muito agregador. Eu quero aproveitar aqui o ensejo para apresentar a doutora Graziela, que vai ser aí a nossa palestrante, a nossa estrela da noite aqui. Eu já passo a palavra para você, Gra. E só para contextualizar aqui para a turma, como é que vai ser essa sequência de lives? Então, no dia 14 de abril, nós vamos ter o nosso tema vai ser mais motivacional, focado aí para a saúde emocional dos trabalhadores que estão nessa modalidade de regime de trabalho. No dia 20/4, o tema vai ser gestão à distância, qual que é o papel das lideranças de equipes em home office. E para fechar essa série de 4 lives, então, no dia 28/4, a gente vai falar sobre a implementação, qual que é o passo a passo que as empresas precisam observar, quais são as cautelas que as empresas precisam observar na implantação de um home office seguro e com foco, tá? Eu aproveito a oportunidade também para, em nome da Silbe Mulher, que está aqui conduzindo os trabalhos hoje, convidar as empresárias, as empreendedoras da nossa cidade, região, para que venham fazer parte da Silbe Mulher. É um grupo de mulheres competentes, empreendedoras, que estão ali compartilhando as suas experiências, o seu conhecimento, trocando informações em prol da mulher empresária. Então, venham fazer parte da Silbe Mulher, vai ser um prazer tê-las conosco, tá? Vocês vão somar, sem dúvida alguma, a esse grupo de mulheres aqui do Silbe Mulher. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Graziela, para falar, né, dessas mudanças impostas pela pandemia, agora, né, nesse momento pelo coronavírus, mas com certeza é um regime que veio para ficar, porque muitas empresas que não tinham coragem, né, de tomar essa iniciativa, estão se aproveitando essa situação para se organizar, estão tendo ganhos em termos de estrutura física, redução de custos. E também para a gente discutir um pouquinho, né? Porque, na verdade, as nossas casas abriram espaço para os nossos escritórios, para as nossas empresas, e estabeleceram uma nova relação de trabalho. Mas e aí? Quais que são esses limites na relação entre empregadores e empregados nesse novo formato, né? Aquilo que a gente tem chamado aí de Big Brother corporativo em tempos de home office. A palavra é sua, doutora Graziela, seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de dar boa noite a todos que estão aqui. Eu percebi que das próximas lives, acho que essa é um pouquinho mais enjoada, né? Às vezes o direito não é lá a matéria que todo mundo quer ouvir um pouco. Então, eu agradeço a Silbe pela oportunidade de falar
porque apesar de não ser, às vezes, um tema tão atrativo, é muito importante. E agradeço a você também, doutora Rosíris, na liderança aí da Silvia Mulher, pelo convite, que eu tenho certeza que realmente foi fruto aí da nossa amizade, da nossa parceria, muito mais do que da minha habilidade jurídica. A gente tem realmente bastante coisa para falar. Não estou dizendo que com isso nós vamos ficar aqui a noite inteira, tá? Vou tentar ser bem objetiva, mas precisamos ressaltar pontos importantes. Trazendo um panorama pré-pandemia, durante a pandemia, que pelo visto ainda vai se prolongar um pouquinho mais, infelizmente, no nosso país, né? A gente ainda está com um número de mortes muito expressivo, a gente ainda está com uma vacinação lenta nesse país. A gente teve um refresco aqui em Uberlândia ontem com a reabertura do comércio, mas a gente tem alguma, não uma expectativa, mas a gente pode ficar com as barbas de molho, digamos assim, que novos fechamentos de comércio, etc., podem vir. Então, esse cenário ele traz aí uma mobilidade dos trabalhadores. Casa, trabalho no ambiente empresarial, volta para casa. Então, a gente tem que entender juridicamente como é que fica isso, né? E também a gente tem aí uma perspectiva de que esse home office ele vai se prolongar para além da pandemia. Você comentou da questão da otimização de custos, da maior segurança dos gestores, né, em realmente ter sua liderança, exercer a liderança remotamente, mas também a gente tem em alguns contextos um aumento de produtividade, não em todos, porque o home office ele, assim como as empresas têm todos os tamanhos, formas, receitas, o home office ele tem várias facetas, né? Facetas para aquele trabalhador que realmente é um vendedorzinho de um pequeno estabelecimento, em relação a outro trabalhador, por exemplo, que ele é um alto posto dentro da empresa e ele tem um nível de escolaridade maior, ele tem uma estrutura dentro de casa maior, então a gente tem vários cenários do teletrabalho e a gente vai ver como é que o direito, né, vai conseguir lidar com um cenário tão heterogêneo como esse, tá? Aí, se você me permitir, Rosiris, eu tenho uma apresentaçãozinha só para facilitar para o pessoal, para as pessoas se localizarem aqui. Eu não vou dar uma aula de direito para vocês fiquem tranquilos com relação a isso, tá? É só realmente para vocês acompanharem, porque falar, às vezes, de norma, sem estar mostrando, né, do que nós estamos falando, às vezes pode ficar um pouquinho difícil. Deixa eu chegar isso aqui um pouquinho para cá, para não atrapalhar a nossa apresentação. Me dê um feedback aí, Rosiris, me fala se está dando para ver a apresentação direitinho. A apresentação está perfeita aqui já, Graziele. Eu só aproveito para falar com quem está nos assistindo ao vivo, tá? Eu já coloquei aqui no chat, mas que fiquem à vontade para ir colocando as perguntas que eu vou consolidando aqui para te passar ao longo da sua exposição. Maravilha. Então, vamos lá. Então, primeiro eu tenho que fazer uma observação mais técnica, mas só para situar aí, pessoal que faz gestão de jurídico ou de RH, que o teletrabalho ele foi incluído na reforma trabalhista, na CLT, então a gente tem regulamentação, não veio por conta da pandemia, tá? E, teoricamente, a gente traz uma certa distinção do trabalho em domicílio. Qual que é a característica? Ambos são espécies do gênero trabalho à distância. E esse trabalho à distância ele também não vai se confundir com o trabalho externo. Quem é o trabalhador externo? Que aí não vai se aplicar essa legislação que nós estamos falando. Sabe aquele vendedor que o empregador não sabe onde que ele está, que cliente que ele está visitando? Ele só quer a produtividade daquele trabalhador. Esse é o trabalho externo. Por que é importante a gente trabalhar isso? Quando a gente for falar de jornada de trabalho, esse é o conceito importante. O trabalho à distância que nós vamos trabalhar aqui, seja no teletrabalho, mais focado no teletrabalho, né? Ele pode ou não ter necessidade de controle de jornada. Aí, em breve, eu explico isso para vocês, tá? Mas então a gente vai trabalhar a gente vai aprender um pouquinho sobre o trabalho à distância, mas não aquele trabalho externo, que é aquele que o trabalhador realmente ele não está se utilizando de equipamentos tecnológicos, ele não tem uma base, por exemplo, que pode ser a casa dele ou pode ser um coworking, né? Ele não tem uma localidade que ele vai trabalhar. Esse trabalho à distância ele não é feito dentro do ambiente empresarial. Esse seria o conceito. Já o trabalho em domicílio, ele também já está na CLT há bastante tempo, ele não vem com a reforma trabalhista. O trabalhador ele desenvolve o trabalho em domicílio dentro da sua residência, mas
ele não faz uso de equipamentos tecnológicos. Então, se você pensar numa costureira, numa bordadeira, numa pessoa que está fazendo, por exemplo, comida em casa, para o empregador, essa pessoa está trabalhando em casa, mas ela não está se utilizando de equipamentos tecnológicos. Então, a gente não considera tecnicamente teletrabalho, tá? O teletrabalho é aquele trabalho que é feito, então, com o uso de equipamentos tecnológicos que usam as telecomunicações. Então, vai usar uma internet com aplicativos, pelo computador, pelo celular, aí a gente está falando de teletrabalho. E aí, durante a apresentação, eu vou comentar com vocês como é que a gente vai trazer a diferença aqui, se eu estou falando de uma pessoa que está fazendo coxinha em casa para o restaurante em que ela trabalha, ou se ela está fazendo teletrabalho mesmo, tá? Bom, a gente teve no ano passado, aí aqui já falando do contexto da pandemia, uma medida provisória que foi a medida provisória 927. Infelizmente, ela não foi convertida em lei, mas ela regulamentou aquele período do ano passado. Então, eu acho importante a gente fazer um paralelo do que está na CLT hoje, que veio para ficar, veio com a reforma trabalhista em 2017 e vai continuar mesmo depois que acabar a pandemia. E a gente teve no ano passado a MP 927, que apesar de não ter mais vigência, porque ela não foi convertida em lei, ela tem alguns princípios, algumas diretrizes que eu acredito que a gente pode aplicar hoje, porque a pandemia se estendeu, né? O ideal teria sido o legislador ter convertido essa MP em lei, como fez com aquela MP da redução de jornada com redução de salário e suspensão de contratos. Essa foi convertida em lei, a 927 não foi, tá? Mas também, todos os empresários que estão aqui, que colocaram trabalhadores no ano passado em teletrabalho, sob a vigência dessa norma, ela será aplicada. Então, é importante que nós conheçamos o seu conteúdo também por isso. Então, vamos lá. Primeiro tema que a gente vai abordar aqui é a necessidade de contrato escrito. No teletrabalho da CLT, então aquele que independe da pandemia, né? O empregador ele tem que fazer um contrato de teletrabalho ou um aditivo contratual prevendo esse regime. O trabalhador, ele, em regra, é contratado para trabalhar no ambiente empresarial. Então, se ele está trabalhando no ambiente empresarial e vai para o teletrabalho, depois de já contratado, eu preciso fazer um aditivo colocando o teletrabalho lá. Se ele é contratado já em teletrabalho e vai ter uma migração para o presencial, aí eu também preciso de aditivo. Então, aqui, ó, se ele vai do presencial para o tele, vou ter aditivo e vice-versa. Nas duas circunstâncias, eu preciso de 15 dias de antecedência de comunicação dessa alteração do regime presencial para teletrabalho. Agora, gente, imaginem, 15 dias numa pandemia não é razoável. Foi por isso que o legislador na MP 927 fez a previsão de um aviso. Veja, não é um contrato nem aditivo, é um aviso de mudança, de alteração de regime que tem que ter antecedência de 48 horas. E aí, só que aí a MP 927 ela não dispensou o contrato, porque a gente tem alguns pontos que as partes vão ter que negociar, por exemplo, utilização de equipamentos, ergonomia, né, que é o trabalhador trabalhar sem ter um adoecimento por conta daquele trabalho, né? Então, não é que a MP dispensou o contrato. Ela falou, primeiro, já que às vezes a autoridade municipal ou estadual manda fechar e aí todo mundo vai para casa, não seria razoável 15 dias, e aí fizeram uma previsão de 48 horas para ir e vir, vamos falar assim, né? Para ir para casa ou para voltar para a empresa. Sobre despesas e reembolsos, esse é um tema polêmico, porque a CLT, na reforma trabalhista, trouxe a previsão de que as partes vão colocar no contrato, ou no aditivo, ou no contrato principal, elas vão estabelecer como que ficam os encargos sobre os equipamentos que são usados no teletrabalho. Então, o computador, a conta de internet, o celular, determinados aplicativos que às vezes não são gratuitos, que o trabalhador vai precisar para desenvolver sua atividade, a CLT disse, na sua literalidade, que as partes vão negociar sobre isso e colocar no contrato. Daí muita gente interpretou que o empregador pode colocar lá que o trabalhador, já que às vezes ele vai utilizar os mesmos equipamentos que ele usa no seu ambiente doméstico, então ele vai usar o seu computador, ele vai continuar usando o telefone que ele já tem, a internet que ele já tinha contratada, essa despesa, né, pode continuar a ser custeada pelo próprio trabalhador.
há um problema nesse raciocínio, porque a gente tem um princípio trabalhista que, se eu estou falando de um vínculo de emprego, então, se é CLT o trabalhador, é quem corre os riscos do negócio e arca com todas as despesas, é o empregador, é o empresário. Então, a gente entende que, se esse trabalhador ele precisa de uma internet mais veloz, por exemplo, de um equipamento mais robusto para fazer frente às atividades laborativas, o cenário ideal é que o empregador ceda incomodato, isso não vai ser caracterizado o salário, está aqui ó, na apresentação, né? Tudo isso que o empregador fornecer ao funcionário para ele poder exercer atividade laborativa é ferramenta de trabalho. Então, não entra, não tem o risco daquilo ser considerado salário. Já a MP da pandemia, ela disse também que as partes vão ter que fazer o contrato escrito, então vocês estão vendo aqui no cantinho, o aviso é só com 48 horas de antecedência, mas do momento em que o trabalhador foi para casa, por exemplo, eu preciso em 30 dias que as partes assinem o contrato. E a Justiça do Trabalho já tem aceitado que o contrato seja digital, com assinatura digital, isso pode ser feito. Mas então eu vou precisar também do aditivo contratual para quem está em teletrabalho por conta da pandemia, tá? A MP ela não dispensou, então a gente recomenda que todo empresário faça o aditivo contratual, peça para o seu contador ou peça para o seu advogado elaborar essa minuta. E aí, a MP também mencionou que essas utilidades, essas ferramentas, né, não terão natureza salarial, mas aí ela trouxe um dispositivo que, como a MP perdeu a vigência, esse eu entendo que não será aplicável, que é esse parágrafo 4º do inciso 2 aqui, do artigo 4º, que diz que quando a empresa não vai oferecer essas utilidades, ela não vai fornecer o computador, o celular, os aplicativos, as ferramentas, a presunção da lei seria que, no mesmo tempo de jornada que aquele trabalhador tinha quando estava presencialmente, lá no ambiente empresarial, aquele mesmo tempo ele estaria trabalhando em casa. Então, se ele trabalha das 8 às 18 com 2 horas de almoço, se a empresa não oferecer os equipamentos, ele estaria também trabalhando das 8 às 18 na sua própria residência, tá? Esse artigo foi muito criticado e é por isso que eu acredito que ele não vai ser aplicado agora que a gente já perdeu a vigência. Então, do que eu disse até aqui, é importante o aviso com antecedência de 48 horas e que se faça aditivo contratual em até 30 dias de migração de regime. Ainda, deixa eu, antes de avançar, só comentar que ontem e anteontem, né, que essa semana aqui em Uberlândia, a gente teve uma experiência das autoridades públicas estabelecerem a possibilidade de reabertura do comércio de véspera. E aí você fica imaginando que tinha um vendedor que estava em casa, porque o estabelecimento lá do seu empregador era uma loja de roupas, por exemplo, que não poderia abrir, porque não era serviço essencial. E aquele vendedor está atendendo os clientes no WhatsApp, ou em qualquer plataforma, no site da empresa, então estava em casa fazendo essas vendas e explicando para os clientes, atendendo os clientes. E aí, quando a prefeitura falou, amanhã já pode voltar, veja que eu não tenho mais essas 48 horas. Aí eu vou dizer, por mim, por Graziella, porque a gente não tem amparo legal que preveja isso, mas veja, se amanhã a gente pode abrir as portas, não vai ter ninguém que vai ficar esperando 48 horas para chamar o funcionário, certo? Eu entendo que não haverá passivo trabalhista, e se a empresa for demandada por isso, por não respeitar essas 48 horas, que a gente nem tem mais a norma vigente, que fez previsão desse tempo, né? Eu entendo, sim, que desde que imediatamente o empresário avisasse o funcionário, ele deveria ir no dia seguinte. Eu acho que se tiver reclamatória trabalhista sobre isso, o meu empregador não esperou as 48 horas, eu não tive como me preparar, eu acredito que a Justiça do Trabalho não vai acolher pedido dessa natureza, tá? Bom, aí sobre jornada de trabalho, que é o ponto mais polêmico, eu acho que é o ponto mais sensível de toda essa conversa nossa aqui, porque, em regra, está lá na CLT, então, para todo o teletrabalho, tá? Durante ou não a pandemia, porque esse sistemático de trabalho foi pensado assim. Então, imagine que eu sou uma empregada de uma empresa, estou aqui trabalhando remotamente, ao meu empregador não interessa saber qual é o horário que eu estou trabalhando, né? Então, às vezes, eu faço aqui as minhas atividades, paro um pouquinho, vou botar minha roupa para lavar, volto para minhas atividades, depois eu vou mexer com o menino, fazer uma comida. Então, esse sistema é pensado genuinamente para que não haja controle de jornada. Então, a CLT, lá no artigo 62, inciso 3, ela tem uma previsão de inexistência de controle de jornada.
Porém, gente, quando o empregador, a depender do tipo de trabalho, então, imagine aqui que as escolas até hoje estão fechadas, certo? Eu também sou professora, e tenho um horário de trabalho. E no meu aditivo contratual de teletrabalho, eu tive que assinar lá que eu vou continuar cumprindo a minha jornada regular. Portanto, a minha jornada é controlada. A gente também conhece vários teleatendentes que estão trabalhando em casa e eles também têm horário, eles estão cumprindo o horário contratual, porque o sistema da empresa tem login, logout, tem como ele registrar as pausas. Hoje nós temos inúmeras ferramentas que podem controlar a jornada por aplicativo de celular, etc. Então, aqui vai o ajuste entre as partes, porque o teletrabalho, genuinamente, também na CLT é um acordo. Claro que aqui na pandemia ele acaba sendo um acordo forçado, né? Porque as pessoas não podem ir trabalhar porque a empresa está fechada, mas, genuinamente, as pessoas vão acordar e aí é o empregador que vai determinar se ela vai trabalhar. Não se interessa saber qual horário, ou se não, se ao contrário, ela vai ter que estar disponível no horário comercial, por exemplo, e aí a gente recomenda que a empresa, se ela tiver mais de 20 salários mínimos, mais de 20 funcionários, a CLT, depois da reforma trabalhista, mas mais recentemente, com a lei da liberdade econômica, fez uma alteração lá para dizer que a empresa que tenha mais de 20 funcionários tem que, se ela quer controlar a jornada do seu funcionário, que ela tenha um regime de controle de ponto. Então, a gente recomenda que a empresa utilize aí, ela não vai poder usar aquele ponto biométrico que fica na sede da empresa, mas ela vai poder adotar um ponto substitutivo. Então, as empresas têm que ter muito cuidado, sentar com o seu contador ou com a sua assessoria jurídica, para narrar para esse advogado, olha, aqui os meus trabalhadores desenvolvem atividade assim e assado, para o advogado conseguir orientar se há necessidade ou não de controle, se é melhor ou não um controle. Porque a MP 927 também disse que, em regra, o teletrabalho durante a pandemia não terá controle de jornada. Então, essa é a diretriz, tá? E que usar aplicativos de WhatsApp, etc., não se configura esse controle de jornada, tudo bem? Então, agora a gente recomenda também que se tenha disciplina sobre o uso de algumas ferramentas em quaisquer horários do dia. Aí no finalzinho, no último slide, eu comento melhor sobre isso. Por fim, a gente precisa falar da ergonomia, que é a postura do trabalhador, que é o trabalhador não se adoecer por trabalhar em má postura, né? A CLT traz expressamente norma dando diretriz sobre ergonomia, então as empresas têm que oferecer a instrução de posição, de como que ele vai usar o ambiente, então que nível que tem que estar o computador, se ele faz uso de computador, como é que é a cadeira, posição dos pés, se vai usar ou não suporte para os pés, etc. E o trabalhador na CLT tem que assinar um termo de responsabilidade que ele está ciente de todas essas diretrizes que foram passadas para a empresa. Então, a gente coloca um anexo lá no aditivo do teletrabalho, colocando todas as explicações, a gente coloca desenhos, né, com inspiração lá em NR17, que é uma NR de ergonomia lá para o teleatendimento, a gente coloca essas diretrizes lá e o funcionário assina que está recebendo aquelas orientações. A MP 927, ela não trouxe previsão sobre isso, ela só falou que tinha necessidade de fazer contrato escrito e prever lá as questões desse trabalho remoto. Aí o que a gente recomenda? Como a CLT ela conversa com a MP 927, a gente entende que mesmo por ocasião da pandemia, as empresas, nem que peguem um vídeo do YouTube de algum site indicado pela Clínica de Medicina e Segurança do Trabalho, que passe lá, ó, aqui, esses são os cuidados que você tem que ter com a sua postura, de mãos, coluna, postura da cabeça, dos olhos, etc. A gente recomenda que isso seja feito, né? E aí, para eu fechar, e esse é o meu último slide, para a gente ver se existem perguntas e a gente poder aprofundar num tema ou outro, que a empresa adote regras para suas comunicações. Eu acabei de mencionar sobre o uso do WhatsApp e os problemas que podem vir, né, do horário de resposta aí dos funcionários, ou horário de trabalho com as ferramentas tecnológicas. A empresa deve estabelecer um código de ética digital. Então, como que serão nossas comunicações? As comunicações devem ser síncronas, ou seja, em tempo real, ou elas podem ser assíncronas, ou seja, não é porque o superior
mandou uma mensagem tarde da noite que o trabalhador tem que responder imediatamente, né? Então, é bom que a empresa crie um código de conduta e, preferencialmente, também por escrito, porque quando a gente vai para processo, gente, a gente fala de prova, né? Aquilo que a gente não consegue provar no processo, a gente brinca lá no direito, né, que não está no processo, não está no mundo. Então, a gente sempre recomenda que a empresa tente documentar tudo para que a menor parte das coisas a serem provadas no processo fiquem a cargo de testemunhas, tá? Para quem já passou pela Justiça do Trabalho sabe como é que é testemunha lá. Então, que a empresa tenha essas regras claras de comunicação e essas regras têm que ser alinhadas se há ou não controle de jornada. Então, isso é muito importante. Sobre redução de jornada e teletrabalho. Aqui eu estou falando daquela redução de jornada que teve na MP 936 e depois foi convertida em lei, que muitos empresários que se utilizaram no ano passado, agora o Paulo Guedes prometeu que traria um novo decreto permitindo que os empresários pudessem reduzir jornada com redução de salário dos funcionários ou fazer suspensão de contrato. E vejam vocês, gente, se o trabalhador vai para casa, ele trabalhava das 8 às 18 lá no comércio, com 2 horas de almoço, por exemplo. E aí ele vai para casa sem controle de jornada. Se a empresa faz redução de jornada e lá no teletrabalho ele não tem controle, como é que eu posso fazer redução de jornada com redução de salário se eu não faço controle de jornada? Eu não vou saber se ele está trabalhando às 8 horas contratado, se ele está trabalhando menos, se ele está trabalhando... Não sei, porque ele está misturando a atividade profissional dele com a atividade doméstica, com a atividade familiar. Então, aqui é um ponto muito importante. Se a empresa colocou funcionário em regime de redução de jornada com redução de salário, tem até uma nota técnica do Ministério do Trabalho falando sobre isso, que o Ministério do Trabalho entende que é incompatível com o regime de teletrabalho. Então, eu só posso ter redução de jornada se a pessoa está lá no ambiente empresarial. Então, ela trabalhava 8 e agora ela passa a ficar 4 horas na empresa. Bares e restaurantes que agora puderam voltar, mas só podem ficar até as 18, por exemplo, né? Às vezes ficava até mais tarde. Então, aí eu posso, às vezes, ter uma redução de jornada daquele funcionário que não vai estar pleno período lá na empresa. Mas para ele ficar em casa, a gente recomenda que não. Aqui a gente fala, já tem gente falando, quando eu falo gente, são juízes, membros do Ministério Público do Trabalho, etc., né, falando sobre escravidão digital, do cuidado que as empresas têm, porque muitas empresas que foram bem-sucedidas no teletrabalho aumentaram a sua produtividade porque colocaram também uma régua de produtividade, metas mais elevadas. E as pessoas, às vezes, acordam já com o celular na mão, porque fica ali na cabeceira da cama, e já vêm as mensagens da empresa e já começam a trabalhar ali, e fazem a mesma coisa ao se deitar tarde da noite. Então, as empresas precisam ter muito cuidado sobre essa possibilidade do trabalhador ficar cada vez mais ligado às plataformas digitais, não é? Para exercer ou não o trabalho, mas agora exercendo também. Se antes era só para distração em redes sociais e tal, agora as pessoas também estão trabalhando durante esses momentos. Já se fala em teleassédio moral, que é o assédio moral, aquelas exigências muito excessivas, né, que geram um adoecimento psicológico do trabalhador, feitas de modo remoto, né? Então, a gente já viu casos agora durante a pandemia de gerentes falando para os seus subordinados sobre metas e sobre maior engajamento, necessidade de determinados comportamentos aí nas reuniões virtuais, etc. Então, e às vezes num tom que ultrapassa o tom da normalidade. Então, as empresas têm que ter cuidado sobre isso. As empresas também têm que ter um extremo cuidado com a privacidade do empregado. A Rosiris mencionou no começo, né? O Big Brother agora corporativo. E nós vimos inúmeras circunstâncias constrangedoras pelas quais as pessoas passaram, né? Porque estavam lá numa reunião. O que a gente mais ouviu é que o microfone está fechado ou está aberto, e a câmera que deveria estar fechada estava aberta, ou vice-versa. Então, quando o trabalhador ele mencionar a empresa que pode estar sofrendo algum constrangimento por conta dos usos dos aparelhos tecnológicos, o RH da empresa, o departamento pessoal da empresa
deve ficar atento e dar ouvido, ver se aquela reclamação tem ou não fundamento e tomar as medidas cabíveis. Porque se eu tenho um assediador, ainda que por meio remoto, imaginem vocês que hoje no direito a gente já fala de estupro remoto. Eu não sou da área penal, tá? Mas se vocês jogarem no Google aí, nossos tribunais já reconheceram estupro por meio digital. Que dirá o assédio no ambiente de trabalho, né? Então, sobre privacidade do empregado, a gente não tem nenhum dispositivo no nosso ordenamento jurídico que faça referência a isso, exceto na Constituição Federal, mas norma trabalhista a gente não tem nada específico dentro da CLT em relação ao teletrabalho, mas o Código Português tem. E ele fala, ele é uma norma genérica, é um dispositivo genérico que fala que o trabalhador não pode ser constrangido no teletrabalho, com sua privacidade exposta, etc., né? E aí, esse dispositivo pode ser aplicado no Brasil com base no artigo 8º da CLT, que admite o uso até do direito comparado, quando a gente não tem uma norma no nosso ordenamento interno. Produção probatória é aquilo que eu estava falando, a empresa deve sempre privilegiar a documentação e que aquela documentação corresponda à realidade, não só uma documentação fabricada para ajudar a empresa em eventual processo, tá? Que seja uma documentação idônea, mas sempre se lembrem de documentar tudo o que ela faz em relação aos contratos de trabalho de seus funcionários. A gente fala de ausência de discriminação, já há notícias de trabalhadores, porque eu não sei se quem está aqui trabalhando remotamente sente isso, uma certa invisibilidade. O trabalhador ele vai sendo invisibilizado, ele não tem mais aquele contato pessoal, às vezes não tem aquele networking, e às vezes o trabalhador, vamos pensar que passou a pandemia e vai ter um grupo que vai continuar em teletrabalho e outras pessoas vão preferir trabalhar no ambiente empresarial, porque não foram todos que se adaptaram ao teletrabalho, né? Como a gente comentava no início, imaginem vocês uma mãe que tem filhos pequenos, que não tem escola para colocar e tal, ela tem dificuldade, às vezes, de trabalhar remotamente, ela preferia estar na empresa, né? Pessoas que moram em unidades familiares muito pequenas, com cômodos muito pequenos, poucos cômodos na casa, não tem um espaço adequado para trabalhar. Então, essas pessoas não se adaptam facilmente ao teletrabalho, né? E aí, muitas vezes, essas pessoas estão em teletrabalho, mas começam a se desconectar da empresa. E aí a empresa começa, às vezes, a deixar de promover as pessoas, e já se tem percebido, tem estudos do IPEA, e estudos da OIT, da própria OIT, no mundo inteiro, mostrando que, às vezes, aquele trabalhador que fica só em regime de teletrabalho, ele pode sofrer uma discriminação, inclusive salarial. Então, a empresa tem que ter muito cuidado em não discriminar o seu funcionário que está em teletrabalho, se ele está trabalhando, se ele está produzindo, ele não deve ser preterido a promoções, campanhas, premiações, exclusivamente pelo fato dele estar em teletrabalho. E se a empresa entender que tem pontos nebulosos, que ela não quer ter dúvida, não quer deixar para o judiciário decidir, aí o cenário ideal seria que ela convocasse o sindicato dos trabalhadores e fizesse aí um acordo coletivo de trabalho, ou a categoria como um todo, fazer uma convenção coletiva de trabalho e especificar como é que será o teletrabalho, se vai ter jornada, se não vai ter jornada, como é que ficam as questões de custos dos equipamentos, como é que fica a questão de ergonomia, né? Porque nenhuma empresa vai entrar dentro da casa do trabalhador para ver se ele está trabalhando corretamente e tal. Mas, às vezes, então, esses pontos nebulosos, às vezes, podem ser estabelecidos na negociação coletiva. Por outro lado, a gente sabe, né, que são pouquíssimos os empregadores que querem envolver o sindicato, né, nas suas relações de trabalho. Então, se não vão fazê-lo, se não vão entabular negociações coletivas, que procurem uma assessoria para conseguir fazer com o menor passivo possível, tá? E aqui, só para finalizar, eu gostaria de comentar com vocês sobre alguns dados relacionados a teletrabalho que podem impactar na questão trabalhista, porque o que a empresa quer é o funcionário produtivo e seguro agora na pandemia, né? Então, tem a PNAD Covid, ela é feita pelo IBGE, e o IPEA também está fazendo vários estudos consolidando dados, né, em relação a esse ponto específico de teletrabalho. Eles levantaram que 76% dos teletrabalhadores têm grau superior, tem o nível de escolaridade, né, é superior ou maior. Então, realmente, no Brasil e no mundo inteiro também é um pouco assim, o teletrabalho ele tem mais chance de êxito quando aquele trabalhador ele tem um nível de escolaridade maior e ele também tem uma renda maior. A renda também está ligada com o maior sucesso do teletrabalho, tá?
E aí, sobre a pandemia, em maio do ano passado, que a gente tem dados só do ano passado por enquanto, mas em maio, nós estávamos, no Brasil, estávamos com 16 milhões de trabalhadores em teletrabalho. E aí, em setembro, como a gente teve uma certa flexibilização no final do ano passado, né, esse número caiu para 7,9 milhões. E é possível que agora, se a gente fizesse uma pesquisa agora, esse número com certeza estaria maior, né, porque vários locais estão com lockdown ou com fechamento muito restrito dos estabelecimentos. E aí, na questão trabalhista, o Conjur, em parceria com o Data Lawyer, que é uma empresa que faz uma excelente jurimetria trabalhista, eles fizeram uma pesquisa de que dos 130 mil processos até outubro do ano passado que eram relacionados à Covid, desses 130 mil, 5.138 tinham relação com home office. Agora, vocês imaginam que a pandemia ainda não acabou e que a gente tem demanda represada trabalhista sobre isso, então a gente imagina que esse número vai aumentar demais no pós-pandemia. Então, as empresas realmente os outros temas, né, que virão sobre engajamento do trabalhador, sobre como a liderança exerce o teletrabalho, são temas muito importantes, mas o tema trabalhista, essa parte mais chata, né, da legislação, não pode ser desprezada, porque no final das contas, quando o empregado sai, às vezes, para onde ele vai é buscar a justiça do trabalho. Então, a gente espera que, com essas observações aqui, o passivo da empresa seja muito reduzido com o trabalho remoto. Bom, era isso que eu tinha para falar, Rosíris. Excelente, Graziela. Espero que tenha me feito entender minimamente. Graziela, muito obrigada aí pela sua exposição, brilhante como sempre. Eu costumo dizer assim que as suas exposições são verticalizadas, né? Porque você realmente aprofunda naquele assunto que você se propõe a tratar, e isso é próprio daquele profissional que realmente conhece do assunto, né? Só consegue verticalizar quem realmente conhece daquilo que está falando, e é por isso que estamos aqui, né? No Papo com Especialistas. Nós recebemos aqui, Gra, várias perguntas, e eu vou selecionar algumas aqui para a gente debater em razão do nosso tempo, tá? A primeira pergunta aqui é o seguinte: quem tem direito a vale-refeição e vale-alimentação? Então, se antes do home office ele tinha esses direitos, pós-home office, migrando aí o modelo do regime de trabalho, a empresa precisa continuar fornecendo? O Vale Transporte, ele tem a condição, ele parte da premissa de que o funcionário está se deslocando à empresa. Se esse deslocamento foi totalmente rompido, a gente entende que não. Se ele está parcial, ele vai ser proporcional apenas àquele transporte que está sendo utilizado. Já o Vale Alimentação, a resposta depende, porque tem muita empresa, eu tenho clientes assim, que colocaram o Vale Alimentação, uma cesta básica, alguma coisa assim, como condição de um presencialismo, de uma assiduidade. Então, veja, eu só tive um deslocamento do lugar onde o trabalhador está trabalhando. Ele não está sem trabalhar, ele não teve o contrato suspenso, ele continua trabalhando. Então, se no regime que foi implantado ele continua trabalhando, e aí está lá na negociação coletiva ou no regimento interno da empresa, a norma que gerou aquele direito, né? Aquele vale transporte, aquele vale alimentação. Se ele continua produtivo, trabalhando, né, ou porque ele está em teletrabalho, isso não daria direito à empresa cortar esse benefício, certo? Então, eu tenho que ver qual que é o motivo, porque eu não tenho lei que obrigue, a CLT não obriga a concessão do auxílio alimentação, de uma cesta básica. Geralmente, é uma convenção coletiva. Então, se a convenção coletiva falar que se ele não tiver no ambiente empresarial, ele pode deixar de receber, aí ele pode. Caso contrário, eu entendo que se é por presencialismo, assiduidade, ele continua efetuando todas as tarefas, eu entendo que a empresa não pode cortar o benefício. Perfeito. A outra pergunta aqui foi a seguinte: a empresa ela pode adotar home office para um funcionário ou para um grupo de funcionários e não adotar para outros? Entendo que sim, e aí é bom ter tocado nesse assunto, porque a gente vai chegar no momento de maior abertura do comércio, mas a doença ainda continuará por aqui. Vamos pensar no contexto da pandemia, tá? A gente tem gestantes que são consideradas grupo de risco, tem muita gente falando que não são, mas aqui no Brasil, o Brasil é a maior taxa de mortalidade de gestantes por Covid, os trabalhadores idosos. Então, a gente tem recomendado muito fortemente que essas pessoas fiquem em teletrabalho e que os outros funcionários possam estar no presencial. Agora, independentemente da pandemia, há possibilidade, porque isso é um ajuste entre as partes.
Então, se parte de uma equipe quer ficar em casa porque conseguiu, aderiu bem ao regime remoto, e a outra parte não tem problema não é um regime que tem que ser adotado em massa. Dentro de um departamento, a gente pode ter aí realmente esse regime híbrido. Agora, durante a pandemia, a gente recomenda firmemente, se é grupo de risco, fique em casa. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Flávio Andrada. Ele diz o seguinte: quais os cuidados uma empresa que tinha ponto digital e não implantou o ponto eletrônico no teletrabalho deve tomar se quiser implantar agora, depois de um ano? Aí eu tinha que perguntar, teve alguma mudança do trabalho? Porque, veja bem, tem um ano pelo que eu entendi, né, Flávio? Um ano o trabalhador já está em regime remoto, sem fazer controle de jornada. E aí você vai implementar agora. Mudou alguma coisa na empresa? Porque se ele estava solto, digamos assim, ele estava solto antes e a partir de agora a empresa quer saber, quer que ele fique naquele horário. Eu entendo que isso pode acontecer, isso não é uma alteração proibida no contrato de trabalho, porque, veja, às vezes o empregador percebeu que ele não está sendo produtivo se ele ficar solto. E, infelizmente, tem trabalhador realmente que ele precisa ali de um direcionamento maior. Então, se é assim, se ele estava solto, podia entregar o trabalho a hora que ele quisesse, e agora a empresa quer controlar melhor, eu entendo que pode passar a adotar o regime de controle de jornada. Agora, se não vai mudar, se do mesmo jeito que ele estava trabalhando antes, ele está trabalhando agora, eu perguntaria, por que agora você vai fazer controle? Me parece que ele teria um passivo do período passado. Por que não fez antes? Né? Agora, então, eu teria que saber melhor se é a circunstância. Se é a circunstância, ele estava solto. Eu não estava querendo saber que horas que ele estava trabalhando, mas agora eu quero saber. Eu entendo que isso é legítimo. Perfeito. Outra pergunta aqui, Gra, o funcionário é obrigado a aceitar o home office? Eu acho que a gente podia responder esse questionamento com dois enfoques, né? Para aquele empregador que teve restrição nas suas atividades e para aquele empregador que, por mera liberalidade, por conveniência, por mudança aí dos propósitos e objetivos do negócio, né? A Justiça do Trabalho ela entende majoritariamente que o teletrabalho ele é do poder diretivo, porque uma pergunta, Rosiris, que não veio aí, mas que está dentro desse contexto, é de trabalhador que não estava querendo ir trabalhar, de uma atividade essencial, por exemplo, mas ele estava com receio de se contaminar, falando aqui no contexto da pandemia, tá? E ele não quer, ele quer ficar em teletrabalho. Aí vem a pergunta, ele tem esse direito de ficar em teletrabalho? É a mesma pergunta de modo invertido, certo? A Justiça do Trabalho tem decidido, majoritariamente, se não tiver algum específico daquele trabalhador ou de dentro da sua família, que isso está dentro do poder diretivo do empregador. Ou seja, que o empregador pode direcionar. Mas veja, se eu não estou falando no contexto da pandemia, a CLT ela fala que isso é um ajuste entre as partes, certo? Mas a gente sabe que esse ajuste é entre aspas. Se o empregador falar assim, não, eu acho que eu entendo que eu vou ter otimização dos custos e tal, eu quero trabalhar assim, o trabalhador que não concordar, ele vai ser desligado e a empresa vai contratar outro que queira aquele regime. A gente sabe que na prática é assim. E o judiciário ele tem tido essa tendência de dizer que isso é do poder diretivo. Se a gente está no contexto da pandemia, aí eu não tenho a menor dúvida que se aquele estabelecimento está fechado e há a possibilidade de atividades serem desenvolvidas de modo remoto, o trabalhador também não pode se recusar. Eu só trabalho se for no ambiente empresarial, né? O que o empregador tem que fazer é capacitar aquele trabalhador. Então, eu vou usar... agora você vai usar o WhatsApp Business. Então, explica como é que usa o WhatsApp Business, coloca lá todas as configurações, as respostas automáticas, etc. Esse trabalhador ele tem que ser capacitado. Mas se a empresa está fechada, isso não é uma condição do trabalhador poder ter o direito, entre aspas, de ficar sem trabalhar, porque ele está em casa. Não. Agora, a empresa precisa viabilizar isso. Ela precisa dar os equipamentos, ela precisa dar o suporte que o trabalhador necessita para desenvolver a atividade, entendeu? Mas desde que ela o faça. Então, assim, a tendência geral é de que do poder diretivo o empregador pode escolher. Agora, eu já vi decisão de que era uma mãe, estava com um filho pequeno, um filho com grave síndrome respiratória grave, e aí ela entrou na justiça para ficar em teletrabalho, de um serviço essencial, a atividade que ela estava era de serviço essencial. Ela conseguiu, mas por enquanto é uma jurisprudência minoritária. Tá joia. A Vivian Angel, ou Vivian Agel, acredito, ela questiona sobre o aditivo ao contrato de trabalho. O empregador que não fez e agora quer fazer, também suscita passivo nesse caso? Bom,
Eu acho que deva fazer, deva ter muito cuidado, porque às vezes o empregador pensa em fazer com data retroativa, isso é uma fraude. Então, eu acho que, como a gente mencionou, né, que eu posso ter novas reaberturas e novos fechamentos por um período ainda nesse ano, espero que só nesse ano, né? A gente recomenda que faça imediatamente. E esse aditivo, ele vai ter qual finalidade? Ele vai colocar lá quem que custeia os equipamentos e se vai ter algum reembolso. Então, se a empresa vai passar a pagar uma parte da internet, vai colocá-la nesse aditivo, as orientações de ergonomia do trabalho. Então, a gente recomenda que faça. Mesmo que com data atual, isso não significa que ela vai ter que pagar alguma indenização. O problema é o fato de não ter feito aditivo, querendo dizer, isso por si só poderia gerar uma multa lá pelo auditor fiscal do trabalho, por uma fiscalização. Mas isso por si só não vai representar uma reclamatória trabalhista. A reclamatória virá se aquele trabalhador está custeando tudo, se ele se adoecer por conta de má postura, essas coisas, não ter sido orientado, se ele está pagando para trabalhar, né? Se ele está custeando todas as ferramentas e tal, e aquilo está sendo oneroso, que a gente vai ter que ver no caso concreto. Então, o contrato ele é uma formalidade, mas ele foi uma formalidade exigida em lei. Então, a gente recomenda que faça sim, faça agora, e evite fazer com data retroativa, porque o funcionário vai tirar uma foto, fazer um vídeo, ele vai provar de alguma maneira que ele está assinando hoje alguma coisa com data retroativa. Isso não. Assine daqui para frente. Ok, mais uma pergunta, Graça, são várias aqui. A turma está interessada. Horário de almoço e intervalos entre as jornadas continuam os mesmos? Depende. Se é o teletrabalho genuíno, não tem jornada. Então, eu não sei que horas que está comendo, que horas que está trabalhando, que horas que está acordando, que horas que está dormindo. Não sei. Então, não tem horário de almoço. Agora, se a empresa exige login, logout, se ela tem um sistema lá de trabalho, se ela exige a disponibilidade, aí a gente recomenda tanto o controle de jornada que eu falei, aí as pausas também têm que ser anotadas lá no controle de jornada. Então, vai fazer um intervalo, se é no mínimo de 1 hora, se é de 15 minutos, máximo de 2 horas, isso tem que estar lá no controle de ponto. Nem que seja o caderninho lá do funcionário, ou uma planilha de sistema que ele mande, tem que registrar sim. Mais uma pergunta que ficou aqui, é que se o trabalhador não tem equipamento em casa, é obrigação da empresa fornecer? Porque a gente falou de teletrabalho, porque a gente está presumindo que as pessoas estão trabalhando com os usos, o uso dos equipamentos, né? Se eu estou falando daquela cozinheira, por exemplo, daquela bordadeira e tal, eu não falo de equipamento. Às vezes é tudo que ela já tem lá, então não haveria nenhuma necessidade. O que o empregador teria que suprir era só os como é que fala? Os suprimentos para fazer aquela comida, as peças, né, dos bordados e tal. Se eu estou falando de equipamentos tecnológicos e o trabalhador não tem, aí eu volto naquela questão assim que eu falei da alteridade. Quem corre os riscos do negócio e as despesas do negócio é só o patrão, é só o empregador. O funcionário ele não deve correr os riscos do negócio. Então, se o trabalhador, vamos supor que o trabalhador tem na casa dele um notebook, por exemplo, mas ele é insuficiente, trava demais, era só para o menino ficar vendo um vídeo no YouTube, alguma coisa assim. Então, ele não consegue dar conta da demanda do trabalho. Nesse caso, o empregador tem a obrigação de fornecer o equipamento se ele é essencial, porque é ferramenta de trabalho. Então, como é que o trabalhador vai desenvolver a sua atividade sem a ferramenta apropriada? Aí a empresa tem que ceder. E se o trabalhador, gente, porque às vezes o trabalhador está passando raiva ali com o equipamento doméstico que ele tem e ele vai lá e desembolsa o valor. Esse é um passivo que a gente entende que pode ser criado. Ele provar que ele teve que comprar um celular diferente, um computador diferente, porque a empresa estava exigindo, olha, você não está entregando tudo no prazo e tal. E se ele conseguir provar que é porque ele não tinha equipamento adequado e ele fez a aquisição daquilo, ele vai entrar na justiça e vai ser ressarcido daquele valor. Entendeu? Perfeito. Ô, Gray, voltando para o assunto do Big Brother corporativo, né? Porque uma coisa são as ferramentas, os aplicativos para a gente fazer o controle de jornada. Outra coisa muito diferente é aquela efetiva, aquele controle de produtividade, e nós sabemos que tem se intensificado pós-pandemia o uso desses softwares, desses aplicativos, tem crescido aí exponencialmente as vendas, né? Tem uma empresa aqui, a Feedlink, está captando investimentos, está crescendo numa projeção astronômica. O que esse tipo de software faz? Eles monitoram os cliques, movimento de mouse, monitoram os print screens
e até tem capacidade de verificar até sua webcam. As telas abertas, Exato, uma invasão mesmo, né? Então, assim, se você pensa que o seu empregador tem condições de realmente estar monitorando até a sua paradinha ali para você dar aquele seu cochilinho na hora do almoço, isso não é nenhuma novidade, isso é mais do que uma realidade. Então, assim, isso tem preocupado muito os empregados, principalmente. Então, assim, queria ver sua visão sobre isso. Quais são as cautelas que as empresas precisam adotar para que a gente não entre aí num cenário de invasão de privacidade, de violação da intimidade do empregador? Qual que é o liame, né, no uso dessas ferramentas? Hoje, existe um livro da Shoshana, não vou lembrar o sobrenome dela agora, chama Capitalismo de Vigilância. Não é uma prerrogativa dos empregadores. Nós estamos sendo vigiados aí por várias plataformas que nós aderimos, ao Google, ao Facebook, Instagram, etc. Né? Nós já estamos vigiados. A questão é que, se ficar provado que a empresa agora passa a fazer, ter um compartilhamento desses dados, então, se ela está monitorando ali na minúcia os cliques, as telas que estão abertas, a webcam do funcionário e tal. Então, a gente tem, vou mudar agora para o modo presencial, que é uma jurisprudência muito consolidada que a gente tem no Brasil sobre invasão de privacidade, tá? Que é a revista íntima. Que é o funcionário que tem a bolsa revistada, o funcionário que tem a bolsa revistada, às vezes o corpo apalpado. A Justiça do Trabalho sempre condena as empresas por dano moral, e quando aquilo é mostrado de modo institucionalizado na empresa, dá dano moral coletivo, para essas práticas de supervigilância ao trabalhador. Então, a vigilância teria que ser, se eu estou falando de vigilância pessoal, né, nos objetos, nos pertences, sem tocar na pessoa, sem tocar nos objetos, ali por amostragem por cima. A gente já tem também uma discussão mais ou menos antiga sobre acesso a e-mail corporativo, em alguns programas e tal, e a Justiça do Trabalho tinha a mesma tônica. Se câmeras, webcams instaladas num ambiente empresarial, né? Então, a Justiça do Trabalho ela tenta pautar pela medida da privacidade da pessoa. Ou seja, eu posso ter uma webcam lá onde estão as baias dos trabalhadores, mas não dentro do vestiário, não dentro do banheiro. A empresa pode fiscalizar o e-mail corporativo, mas não o e-mail pessoal. Então, se ficar aprovado num processo que essa vigilância foi na minúcia e às vezes feriu a intimidade, que é protegida constitucionalmente, essa empresa está sujeita a ser condenada por ofensa à privacidade, né? E aí ela não terá como defesa a análise da produtividade, porque existem várias outras ferramentas menos invasivas de se aferir a produtividade do trabalhador. Quer dizer, para que essa hipervigilância? Lembra lá de Foucault, das sociedades panópticas, para que vigiar e punir? Então, a empresa que assim o fizer e ficar comprovado no processo que ela atuou com tamanha ingerência, com tamanha fiscalização, ela cria um passivo problemático. E para a empresa que está aqui, que já teve ação do Ministério Público do Trabalho, com multa sendo procedente da Justiça do Trabalho de dano moral coletivo, os valores são altíssimos, a depender do porte econômico da empresa. Tá? Então, a gente recomenda que ela não compre alguns dados, né, que ela não contrate com essas empresas algumas ferramentas para essa monitoria tão excessiva. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Excelente. E a última pergunta aqui é em relação à sua observação, né, em relação à jurisprudência. Já se formou alguma jurisprudência em relação à caracterização de acidente ou doença do trabalho dentro do home office? Não. Vocês têm visto alguma coisa? Já tem processo, já tem pronunciamento judiciário a esse respeito? Não posso falar que tem julgamento já formando jurisprudência, não. A fiscalização do trabalho, hoje, os auditores fiscais do trabalho estão em pouquíssimo número, né? A gente tem pouquíssimos auditores fiscais, então as fiscalizações, na maioria das vezes, estão sendo feitas remotamente, então manda a empresa entregar para o auditor fiscal do trabalho a documentação. A gente tem o princípio da privacidade do lar, né? O domicílio ele é inviolável, então o fiscal do trabalho não pode entrar dentro da casa da pessoa. Então, hoje os fiscais, eles têm pensado, eu já vi live sobre isso, eles têm pensado em modos remotos de fiscalização. Mas vejam,
uma coisa é um fiscal se dirigir na empresa em que todos os funcionários estão lá. Quantos fiscais do trabalho a gente teria que ter para ele pedir para o funcionário abrir sua câmera, mostrar, fazer um vídeo de como que está e mandar lá, né? Seria um volume astronômico de documentos. Então, por enquanto, o que a gente tem percebido é que não há viabilidade. Eu não tenho notícias de trabalhadores que se acidentaram em casa e pediram o nexo epidemiológico, né, com o acidente em relação ao trabalho. Mas eu acredito que num prazo maior isso poderá acontecer. Mas veja, muito difícil prova. A empresa ela vai perder quando ela não conseguir comprovar que deu as orientações corretas. Então, acho que desde que a empresa consiga comprovar que ela deu as diretrizes de ergonomia, eu acredito que isso vai desestimular a ação, que agora, com a reforma trabalhista, o trabalhador, se perder, ele vai pagar os honorários para o advogado da empresa, né? Então, não temos mais aventura jurídica. Então, eu entendo que podem acontecer ações, mas ainda são muito, muito incipientes. Perfeito. Bom, eu quero agradecer, em nome da CIUB, em nome da CIUB Mulher, a sua exposição, como sempre, muito agregadora. Obrigada por ter compartilhado, doutora Graziela, seu tempo aqui conosco, passado não só diretrizes, orientações, mas verdadeiras lições sobre um tema tão novo, né? Fruto aí da sua experiência e da sua interpretação, porque a gente não tem, como você disse, jurisprudência, legislação ainda muito incipiente sobre uma nova modalidade, um novo regime, né, de trabalho que veio para ficar. Não novo no contexto, mas na abrangência agora, né? Ele passa a ser novo porque realmente pela sua aplicação, né? Na grande maioria aí dos negócios, e aqueles que ainda não aderiram, certamente estão avaliando, porque realmente implica aí em ganhos e redução de custos para as empresas. Então, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação. Quero agradecer também a audiência aqui, as perguntas, né? A turma muito interessada, e reforçar o convite para que vocês participem dessa série de lives, essa série especial de lives sobre o tema home office em suas diversas vertentes, todas as quartas-feiras do mês de abril, às 19 horas. Eu quero desejar uma excelente noite a todos, um ótimo restinho de semana e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigada pelo espaço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.